Olá a todos, meu nome é Luiz Celso, sou professor na UTFPR de Curitiba. Aqui a gente está continuando o nosso curso de Ciência de Dados 2, ou Ciência de Dados aplicada a dados não estruturados. Hoje a gente vai falar de um conceito bem importante, que é a classificação de documentos. A gente está nessa fase da disciplina onde os alunos já estão superando a parte de ver coisas muito básicas e já começam a ver coisas que eles podem aplicar, podem testar e inclusive aplicar no trabalho que estão começando a desenvolver. Então esses assuntos para mim são os mais interessantes, mais importantes, e eu estou bem empolgado para essa parte do curso. Hoje a gente vai ver classificação de documentos, especialmente classificação usando Naive Bayes, que não é o algoritmo mais sexy do mundo, não é o algoritmo que vai ganhar competições no Kaggle e coisas assim, mas é um algoritmo muito importante porque ele tem propriedades muito interessantes, propriedades técnicas, então ele é muito usado em algumas situações importantes que a gente vai ver mais tarde. E também ele é muito importante porque ele é um algoritmo simples de entender, é um algoritmo que tem um bom desempenho, e que ele cobre diversos conceitos que são importantes para a gente, né? Probabilidade, a regra de Bayes, e diversos assuntos que a gente acaba repetindo em diversas aulas. Eles também estão presentes na classificação usando Naive Bayes. E aí a gente vai ver por que o Naive Bayes é naive e por que na verdade ele não é tão naive assim, por que ele funciona tão bem na maioria dos casos e por que ele tem propriedades que são até difíceis de bater por outros algoritmos mais, digamos, sexy. Então espero que vocês gostem. Bom, a nossa tarefa de classificação que a gente precisa fazer é, por exemplo, o que a gente tem, o que os servidores de e-mail fazem. Eles precisam classificar se um determinado e-mail recebido é spam ou não. Então eles precisam olhar para um conjunto de texto e tomar uma decisão. Isso é spam, isso não é spam. Como que a gente conseguiria fazer um algoritmo aprender as características que fazem um determinado texto ser ou não spam? Então, formalmente, o nosso problema, a gente tem um espaço de documento, então podem pensar a mesma história do Vector Space Model, que é como que a gente representa os nossos documentos num espaço que contém, digamos, as palavras do nosso vocabulário. E a gente tem um conjunto de classes, né? No caso do spam, spam, não spam. Né? No caso de outras classes, por exemplo, notícias, eu vou ter a classe esporte, a classe política, a classe diversas outras classes. No caso de fake news, vou ter fake news, notícia verdadeira, boato e tem diversos outros tipos de fake news também. Então eu tenho esse conjunto de classes, né? Tem determinadas classes. Eu vou ter um conjunto de treinamentos, então isso a gente sempre vai precisar para esse tipo de classificação. A gente vai precisar de um conjunto de documentos desse nosso espaço que alguém foi lá e disse: esse documento tem essa classe. Então a gente vai ter um número, sei lá, 50, 100, em geral, quanto mais melhor, de documentos que algum especialista foi lá ou alguma pessoa que a gente contratou foi lá e falou: não, esse documento está com cara de ser dessa classe, esse documento está com cara de ser outra classe. Aí o que a gente vai fazer é usar um algoritmo que aprenda com esses dados de treinamento a construir um classificador que consegue fazer o mapeamento que a gente quer, que é mapear documentos que o algoritmo não viu ainda, documentos que vão aparecer em uma das nossas classes originais. Então é isso, a gente quer criar esse algoritmo aqui, né, esse nosso classificador, que aí se ele recebe um documento como parâmetro, ele consegue produzir qual que é a classe desse documento. E aqui é um exemplozinho, né, de como que seria esse processo. Né? Então, digamos que a pessoa, eu pedi para alguém, contratei alguém para anotar documentos, aí essa pessoa anotou esses documentos todos aqui, ela disse que isso aqui está com cara de ser da classe Reino Unido. Esse outro conjunto está com cara de ser da classe China. Né? Então, digamos que no começo eu descrevi para essa pessoa: eu quero que você categorize nesse conjunto de classes aqui.
Aí ela pegou outro conjunto de documentos, né? É, aí falou, esse é café, esse é café, então tudo aqui, café. Então, cada documento a pessoa vai analisar e vai descrever e vai dizer qual classe que esse documento pertence. E aí, quando eu tiver todos esses dados, né, meus dados de treinamento, com as classes que a pessoa anotou, disse qual classe de cada documento, aí sim eu vou construir o meu classificador, que é essa função lambda. E aí esse classificador vai ser capaz de, dado um novo documento, como esse de linha, veja, um novo documento que a pessoa que anotou não viu, né? Então o algoritmo nem sabe, nunca viu um documento como esse, dado um novo documento, né, que eu vou passar como parâmetro, ele vai poder dizer, por exemplo, que esse documento está com cara de ser da classe China. Mas aí, como que o algoritmo aprendeu isso? Bom, ele aprendeu, por exemplo, que tem diversas palavras, né, num documento classificado como China, né, que aumentam a probabilidade de um novo documento ser classificado como China. Aí é esse tipo de coisa que o nosso algoritmo vai aprender, esse tipo de coisa, esse tipo de propriedade e probabilidade que a gente vai tentar capturar ao longo desse vídeo. E aí, já que a gente falou bastante de recuperação de informação, né, vamos pensar em alguns exemplos de como que seria útil usar classificação de texto em recuperação de informação. Mas também podemos pensar em processamento de linguagem natural em geral, né? Então, se quiserem parar e pensar em alguns exemplos antes da gente discutir alguns deles, vocês podem parar um pouco e pensar. Mas aí, obviamente, né, uma máquina de busca como o Google usa bastante classificação de documentos, né? Então, antes mesmo de processar e indexar um documento, ela precisa identificar qual a linguagem daquele documento, né? Isso é um procedimento de classificação. Precisa identificar spam, né? Porque tem sites que escrevem páginas que são, na verdade, spam, para que o Google tente colocar isso alto no resultado, mas a pessoa está querendo direcionar para a venda de alguma coisa, né? Determinar se tem algum conteúdo que não é adequado, né, para indexação, e diversas outras coisas, né, classificar qual tipo de documento que se é uma notícia, se não e diversas outras coisas. Análise de sentimento, tudo isso são problemas que as máquinas de busca precisam resolver. Falando em processamento de linguagem natural em geral, também classificação é bem importante, né? Classificação de sentimento, a gente vai ver no próximo vídeo, né? É um problema importante entender o sentimento relacionado a um texto. A gente também quer classificar textos em tipos, né? Se é notícia, se é um texto jurídico, se é diversas outras coisas. Então tem diversas tarefas de classificação que são importantes também para processamento de linguagem natural em geral. Mas como que a gente classifica isso? A primeira alternativa que a gente pode fazer, o mais básico, né? É contratar pessoas para classificar nossos textos, né? Uh, Obviamente isso não é bom, porque se você tem muitos documentos, seria muito difícil ter pessoas suficientes e ter dinheiro suficiente para pagar essas pessoas para fazer isso. Mas, em geral, é um método bom, funciona bem e as pessoas vão ser capazes de classificar bem as coisas. A outra forma de fazer isso é criar um algoritmo, agora que é baseado em regras. Então, a gente define diversas regras para que o algoritmo classifique uma coisa. Então, por exemplo, eu quero classificar na classe China. Então, sempre que tiver falar de Beijing, sempre que falar de, sei lá, comida chinesa, eu classifico como categoria China, né? Obviamente também dá para pensar que isso não é o ideal, né? Porque construir essas regras é muito difícil. E fazer com que essas regras acertem, principalmente em situações ambíguas, quando um texto menciona palavras de regras diferentes, né? Seria bem complicado. Mas existem alguns sistemas que fazem isso, o Google Alerts já usou isso, hoje em dia tem muito tempo que eu não acesso, eu não sei se ainda usa. Mas, por exemplo, no próprio Gmail, a gente pode especificar diversas regras e classificar nossos e-mails de acordo com essas regras. Para problemas simples, isso é aplicável, mas para problemas difíceis, isso é complicado. Por exemplo, aqui, essa é uma regra
de um sistema desses de reconhecimento de regras para classificação de documentos. Aí dá para ver que a gente tem que especificar muita coisa e as coisas começam a ficar muito complicadas. Então, em geral, não se usa, a não ser em sistemas muito específicos. O que a gente quer fazer é aquilo que a gente descreveu no início, né? Treinar um classificador automatizado. Mas treinar realmente é melhor, porque ainda a gente vai precisar de uma pessoa para anotar esses documentos, né? Mas a questão é que a gente vai precisar anotar documentos, mas muito menos do que o total de documentos que a gente tem. Mas a gente vai precisar empregar pessoas, né? Então por que não emprega as pessoas para fazer as regras? Bom, para fazer regras a gente precisa de especialista. Para fazer anotações, em geral, a gente não precisa de especialistas. Então fica mais barato. Então, em geral, essa classificação probabilística ou usar um algoritmo de aprendizado de máquina é muito mais eficiente, muito mais desejável do que outras formas de classificação. E aí o classificador que a gente vai aprender aqui é o Naive Bayes. Obviamente, tudo que eu falar aqui em termos de como que as coisas funcionam, como o procedimento funciona, é aplicado para qualquer algoritmo de classificação, né? A única coisa que muda é a continha que o algoritmo vai fazer ali no meio. Então, se vocês forem construir um classificador, o trabalho de construir um classificador na Bayes ou o trabalho de usar qualquer outro algoritmo para fazer essa classificação é o mesmo. Você só vai alterar a linhazinha lá que você especifica qual classificador que vai usar. Então, para a maioria das coisas que a gente vai discutir, é indiferente qual classificador você vai usar. E a teoria que está por trás do Naive Bayes é útil para a gente, porque vocês vão ver, né, já viram, né, isso aparece de forma recorrente nas coisas que a gente faz. Então o Naive Bayes é bem legal. E no fim também eu vou falar por que ele tem algumas coisas que são especiais e que é até difícil. Para algumas tarefas é difícil ter um classificador que seja tão bom quanto o Naive Bayes se a gente tem determinadas restrições. Então vamos lá, vamos para a prática. O Naive Bayes é um classificador probabilístico, né, baseado na regra de Bayes. E o que ele faz, primeiro eu vou apresentar de uma forma simples, eu vou dizer é isso, essa é a fórmula e é assim que a gente vai classificar documentos e a gente vai trabalhar desse jeito, né, como vocês acreditando que a fórmula é essa e é isso que a gente tem que fazer. E depois eu vou explicar direitinho como que a gente chega a essa fórmula, que também não é nada complicado. Mas primeiro vocês vão aceitar a fórmula, por favor. Então, o que a gente quer construir, o nosso classificador, né, que antes a gente chamou de lambda, mas agora, colocando isso no formato de uma probabilidade condicional, né, que é o que trata a regra de Bayes, o que a gente quer é a probabilidade de uma classe dado que eu vi um documento. Né? Raciocínio bayesiano sempre está baseado em probabilidades condicionais. Né? Então, dado que a gente sabe qual é o documento que a gente quer classificar, né? Isso é uma informação que a gente tem. Né? É uma prior, é uma informação que a gente tem de antemão. Então, como que isso influencia como que eu vou sugerir uma classe para esse documento? Então, é isso que o nosso algoritmo vai aprender. E a gente vai aproximar, né, essa probabilidade fazendo a probabilidade de ser uma determinada classe. Né? Então, se eu tenho classe chinês, classe inglês, blá, 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 qual que é a probabilidade da classe. Então, como que eu calculo que a probabilidade que o documento é da classe chinesa, dado que eu vi esse documento? Então, primeiro, qual é a probabilidade de ser a classe chinesa? Isso vai depender de quão frequente é essa probabilidade no meu conjunto de treinamento. Né? Então, eu consigo pensar em qual é essa probabilidade. E depois, o que eu vou usar? Eu vou usar a probabilidade dos tokens, né, das palavrinhas que aparecem no meu documento, qual a probabilidade dessas palavrinhas estarem nessa classe. No caso, se for a classe chinesa, qual a probabilidade dos tokens pertencerem à classe chinesa. Eu faço isso para todos os tokens no meu documento e multiplico as propriedades. Então, os componentes do cálculo da propriedade, da probabilidade de uma classe ser a classe de um documento, o que influencia isso é a probabilidade dessa classe acontecer, né, separado, e
a probabilidade de cada uma das palavras que aparecem no documento serem daquela classe. Então é um conceito bem básico, assim, bem simples, bem óbvio, né? Depois eu explico de onde vem essa fórmula, mas dá para entender que é uma fórmula razoável. E aí, se a gente tem essa fórmula que consegue calcular isso, né, calcular qual a probabilidade de uma classe, dado que a gente tem esse documento, né, qual a probabilidade de associar aquela classe a esse documento, se a gente tem um algoritmo que faz isso, o que a gente precisa fazer é calcular essa probabilidade para todas as classes que a gente tem e pegar a classe com a probabilidade mais alta. Então é isso que faz. Né? Então, no fim das contas, o algoritmo que vai classificar e vai escolher a melhor classe para a gente, na verdade ele é escrito assim porque a gente está pegando a classe que maximiza, essa probabilidade, né? Ou que maximiza essa probabilidade inteira aqui. Então é isso que a gente está fazendo. A gente vai calcular a probabilidade de todas as classes possíveis e vai pegar a classe que deu a maior probabilidade. Então, resolvido o nosso problema. Só que aí tem aquele truquezinho, né? Aquela coisa, né? Se multiplicar muitas probabilidades pequenas, a gente acaba tendo um underflow, e a gente tem a questão de que somar coisas é mais rápido do que multiplicar. Então, o que a gente faz, na verdade, parecido com o que a gente viu nos vídeos passados, é pegar e jogar o log nas probabilidades, né? Mas, puxa, se a gente está jogando o log e fazendo a soma, isso não altera o resultado das probabilidades? Altera, mas o que a gente está interessado não é o valor da probabilidade. A gente está interessado em qual classe tem mais probabilidade do que a outra. E aí, uma classe que tem uma probabilidade maior sem o log, ela vai continuar tendo probabilidade maior com o log. Então, o log não altera a ordem das classes. Então, isso não altera o resultado do nosso algoritmo que escolhe a classe mais provável, apesar da gente não ter o resultado da probabilidade final da classe. Mas isso é indiferente, porque a gente não quer a probabilidade final, a gente quer qual classe tem mais probabilidade. Então isso não afeta, isso é feito com frequência, a gente já viu exemplos disso e vai ver provavelmente mais alguns exemplos desse tipo de manipulação. Então, beleza? Então agora a nossa fórmula fica como essa daqui. A interpretação já falei para vocês, né? É, se uma classe é muito frequente, por exemplo, a classe de sei lá, documentos políticos, você tem ela com muita frequência, 2/3 dos seus documentos são dessa classe. Então, obviamente que essa informação tem que influenciar o seu algoritmo. Né? Se é uma classe muito frequente, a probabilidade de a gente escolher essa classe tem que ser mais alta. Né? E, obviamente, a probabilidade aqui dos termos também influenciam a classe. Então, um termo presidente aparece com bastante frequência na classe de textos políticos. Então, é natural que se um documento tem o termo presidente, ele vai ter uma probabilidadezinha um pouco mais alta de ser da categoria ou da classe político. Mas e agora, como que a gente estima essas probabilidades? Primeiro, a probabilidade de uma classe, né, que é aquela primeira partezinha da nossa fórmula. Como que a gente dá a probabilidade, o prior, né, a probabilidade de antemão de ser uma determinada classe? É simplesmente a frequência daquela classe no nosso conjunto de treinamento. Né? Então, é o número de documentos que foram classificados naquela classe dividido pelo número total de documentos do nosso conjunto de treinamento, o conjunto que foi anotado por uma pessoa. Né? Então, essa é a probabilidade. Então, se lá dos meus documentos anotados, 2/3 é de documentos políticos, a probabilidade de ser da classe político, se eu não sei mais nada, se eu nem sei qual o documento que eu estou analisando, se eu não sei nada, a probabilidade inicial que a gente começa é 0,7, né? 2/3. E agora, como que a gente vai calcular a probabilidade de um termo ser pertencente àquela classe? Né? Ou a probabilidade, na verdade, de eu ter um termo dado que eu vi aquela classe. Formas diferentes de falar
basicamente a mesma coisa, né? A mais certa probabilisticamente é probabilidade de um termo, dado que eu sei qual é a classe, né? E se eu estou analisando a probabilidade de uma determinada classe, eu sei qual é a classe, aí eu quero ver qual é a probabilidade de cada termo que apareceu no meu documento, dada aquela classe. E aí, para calcular isso, eu vejo qual o total de vezes que aquele termo apareceu nos meus dados de treinamento para aquela classe, quantas vezes aquele termo apareceu para aquela classe, dividido pela quantidade total de termos daquela classe, né? Então isso dá, basicamente, a frequência daquele termo naquela classe. Tudo bem? Não, nada muito complicado também. E aqui vem o primeiro detalhe, que aqui a gente fez a nossa primeira uh, consideração que a gente chama de naive, o que a gente chama de ingênua, né? É que a gente está considerando uma independência que na prática não existe. Essa independência que, na nossa formulazinha, a gente não diferencia o mesmo termo aparecendo em lugares diferentes no documento. Então a gente diz que a posição do termo é independente no cálculo das nossas probabilidades. Mas em geral, isso não é verdade. Mas a gente fez essa consideração, e é por isso, essa é uma das razões para chamar naive Bayes, e a gente vai jogar com essa consideração. Daqui a pouco a gente vai ver quão importante ela é ou não. Mas aí a gente vai, desse jeito que eu apresentei, né, com essas propriedades que eu falei, a gente vai voltar a um problema que a gente viu no vídeo passado, né? Se tem uma palavra no meu documento que eu nunca vi, seja numa determinada classe ou até no meu conjunto de treinamento inteiro, se tem uma palavra que eu nunca vi, do jeito que eu apresentei as probabilidades, a probabilidade vai ser calculada como zero, né? Então, por exemplo, eu tenho um documento lá, por exemplo, esse documento aqui, né, com essas palavras. Bom, ele parece que fala muito sobre a China, né? Só que acontece que eu nunca vi a palavra WTO no meu conjunto de treinamento. Então eu não tenho uma probabilidade para essa palavra. Eu não calculei. Então, se eu for colocar na minha formulazinha, quantas vezes eu vi essa palavra no meu conjunto de treinamento para a classe China? Eu vi 0 vezes. Então, a probabilidade dessa condicional aqui, né? Tá? Se a minha classe é China, qual a probabilidade de eu ver WTO? Seria 0. Então, eu não classificaria, eu não conseguiria classificar esse documento como da classe China, né? E isso seria um problema. Então, é o mesmo caso que a gente viu no vídeo anterior. A gente tem que resolver esse problema, fazer o nosso algoritmo ser mais generalizável. E a forma de fazer isso é também muito parecido, exatamente o que a gente viu no vídeo anterior, que é simplesmente somar na probabilidade de cima e somar o tamanho do vocabulário no denominador. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, né? A gente vai ter as mesmas propriedades, então a gente está roubando um pouco a probabilidade de quem tem muita probabilidade muito alta, né, e jogando para quem tem probabilidades que seriam zero. Então, com isso, a gente consegue amenizar aquele problema. A isso a gente está fazendo o smoothing. Mas é a mesma coisa que a gente fez no vídeo passado, quando a gente falou de modelos probabilísticos, né? Isso a gente faz com bastante frequência. Aqui, como ficaria um algoritmo, é exatamente o que eu descrevi agora, mas como que a gente poderia fazer um algoritmo para treinar um naive Bayes, né? Então, é um algoritmo que vai pegar todas as minhas classes, vai pegar todos os documentos classificados naquela classe, nos dados de treinamento, e no fim das contas, ele vai calcular essa probabilidade condicional, né? E também a prior.
Então, o legal é que isso é o seu modelo. Então, se você tem uma listinha das priors das suas classes e as probabilidades condicionais dos termos e das classes, esse é o seu modelo, né? E o legal é que isso é muito fácil de armazenar, por exemplo, num banco de dados. É uma estrutura muito simples, né? E é uma estrutura bem interpretável. Você entende o que significa cada uma dessas coisas que você precisou armazenar. Então essa é uma das vantagens do Naive Bayes. Ele é muito fácil de você armazenar num banco de dados, é muito fácil de você distribuir um processamento com Naive Bayes. Ao contrário, por exemplo, de modelos mais complexos, onde você tem parâmetros que são difíceis de entender, difíceis de representar, difíceis de saber onde você vai armazenar, né, sobretudo se você começa a falar redes neurais, etc. Então, essa simplicidade é uma das vantagens do Naive Bayes. E aqui o nosso algoritmo para classificação, né? A gente quer classificar o nosso novo documento D e a gente tem os vetores que a gente calculou na fase de treinamento, né? A gente sabe as priors de todas as classes e a gente sabe as probabilidades condicionais dos termos e as classes. E aí a gente só vai somar todas as probabilidades e daí pegar o máximo a classe que maximiza essas probabilidades. Então o algoritmo também é super simples, tanto treinamento quanto teste, né, ou a classificação no Naive Bayes é super simples. E aqui vamos fazer um exercício rápido para aplicar esses conceitos. Eu não vou calcular tudo, mas vamos fazer pelo menos algumas probabilidades simples, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso de treinamento, nesse exemplo de treinamento, a gente tem esse conjunto de 4 documentos que foram classificados. Essas aqui são as classificações, né? Então eu quero classificar, alguém classificou se o documento é sobre a China ou não. Aí é só isso, são duas classes, ser China e não ser China, né, para simplificar as coisas. Mas entendam que não importa o número de classes, os cálculos, a ideia é exatamente a mesma, né? Então a gente tem isso. Então eu quero saber se o meu novo documento que não foi visto pelo algoritmo, eu quero classificar esse documento se é da classe China ou não. Então essa é a minha tarefa. Então a primeira coisa que eu vou precisar, nesse caso, eu preciso das probabilidades a priori, né? Então, qual a probabilidade que seria a probabilidade da classe C China? Então, probabilidade da classe C China, que é o prior, né? Bom, essa probabilidade a priori vai ser a frequência dessa classe no meu dataset, né? Então, no meu dataset, a classe China aparece 3 vezes de um total de 4 documentos. Então, minha probabilidade é 3 quartos. Tudo bem? A probabilidade de não ser China, né, vai ser igual a 1 quarto. Então, essas são as minhas priors. Então, a primeira coisa que eu preciso calcular. Depois disso, eu preciso calcular minhas probabilidades condicionais, né? Então, para cada termo, eu preciso calcular a probabilidade daquele termo em cada classe. Então, por exemplo, vamos calcular a probabilidade condicional do termo Chinese, dado que a classe é China. Tudo bem? Aí, e para isso, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver qual a frequência da palavra chinês nos meus documentos da classe China. Então, esses são os meus documentos da classe China, né? Quantas vezes chinês aparece? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Isso no total de termos da minha classe chinesa. Que aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 termos é o total da minha classe chinesa. Só que lembra que a gente tem que fazer o ajuste do smoothing. Então a gente tem que somar um lá em cima e somar o tamanho do vocabulário aqui embaixo. Aí qual que é o tamanho do nosso vocabulário? Agora a gente não pode repetir as palavras, né? Porque é só o vocabulário. Então eu tenho essa palavra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, dividido
6. Então, isso seria a nossa probabilidade da palavra Chinese, né, dado que eu sei que a classe é China. Então, vai ser 6 dividido por 14. Que é exatamente isso que a gente tem aqui no próximo slide. Eu não vou calcular as outras classes, né, as outras probabilidades, mas o processo é tudo bem parecido, então a gente tem essas probabilidades. Então agora isso significa que, dado que a gente tem todas as priors e todas as condicionais, a gente já pode classificar qualquer documento, né? Então me dá um documento que eu consigo classificar. Então, como que a gente vai fazer para classificar aqui o nosso documento? Né? Dado que a gente já calculou essas coisas, eu repeti aqui só para a gente saber, as nossas priors e as nossas probabilidades condicionais. Então, como que eu calculo qual vai ser a melhor classe para esse novo documento que a gente tem aqui? Bom, primeiro eu calculo a probabilidade. Eu tenho que calcular a probabilidade para todas as classes, né? Então, qual a probabilidade desse meu documento ser da classe China? Qual a probabilidade desse meu documento ser da classe não China? Né? Se eu tivesse mais classes, eu faria essa probabilidade para todas as classes. E aí é só eu multiplicar as coisas, né? Então, primeiro, para ser da classe China, eu multiplico pela prior, né, dele ser da classe China, e aí eu multiplico para cada um dos termos, eu multiplico a probabilidade daquele termo ser da classe China. Qual a probabilidade de chinês ser da classe China? É aquela probabilidade que eu calculei lá antes, 3 sétimos, né? Só que apareceu chinês 3 vezes, multipliquei 3 vezes. Depois, probabilidade de Tóquio ser da classe China, probabilidade de Japão ser da classe China. Né? Veja que aqui, na verdade, eles não aparecem, né, lá no treinamento. A gente tem essa probabilidadezinha pequena com esse 1 aqui em cima por causa daquele smoothing. Né? Então, no fim das contas, se eu calculo, se multiplico isso tudo, a probabilidade desse documento ser da classe China deu 0,0003. E a probabilidade de ele não ser da classe China deu 0,0001. Então, com a maior probabilidade é ser da classe China, então é essa probabilidade que eu vou usar. Aí, obviamente, aqui eu não fiz aquela coisa de ajustar pelos logs, mas se vocês quiserem aplicar os logs, né, e fazer a soma no lugar da multiplicação, vocês vão ver que vocês vão ter probabilidades diferentes, mas a ordem vai continuar a mesma, minha decisão continua a mesma. Então, não faz diferença alguma em termos de resultado. Bom, agora que a gente fez o processo quase completo, né, dá para ver que o Naive Bayes é simples, tanto na parte de treinamento quanto na parte da classificação. E essa simplicidade é dos seus suas maiores características. Porque essa simplicidade, se a gente analisa a complexidade, né, do algoritmo, a complexidade, para quem não é da computação, está associada ao tempo que um algoritmo desse demora para ser executado, a gente vê que a complexidade dele, tanto para treinamento quanto teste, é uma complexidade linear. Então, se a gente está aumentando a nossa quantidade de dados de treinamento, aumentando a quantidade de dados de teste, o aumento no nosso tempo de processamento, ele aumenta linearmente. Então, é uma forma bem previsível de aumento que não vai explodir. Tem muitos algoritmos, se você aumenta muito a quantidade de dados de treinamento, se você dobra a quantidade de dados de treinamento, o o tempo para o treinamento não vai ser o dobro, vai ser 4 vezes mais, vai ser 8 vezes mais. Isso não acontece no Naive Bayes. Se você dobra a quantidade de dados de treinamento, você vai dobrar o tempo que isso vai demorar para treinar. Então isso é uma probabilidade muito, muito boa. E não só boa, quanto é uma probabilidade ótima. Né? Não dá para a gente pensar em um algoritmo que tenha um comportamento melhor do que esse, né? Porque esse é o ideal. Claro que dá para pensar num algoritmo que seja um pouquinho mais eficiente, mas não a ponto de deixar de ser linear e se transformar em sublinear. Então, a complexidade do Naive Bayes ela é ótima em relação a isso. Então, sempre que a gente precisa tratar de uma quantidade de dados muito grande, o Naive Bayes passa a ser um algoritmo muito competitivo. Né? Sempre que a gente precisa dessa simplicidade, precisa de ter um algoritmo que funcione de forma rápida,
né, o Naive Bayes é um ótimo candidato. E agora, rapidamente, só pensando, né? Então, agora vocês já sabem como fazer o processo do Naive Bayes, como treinar e como classificar documentos. Mas eu deixei no começo em aberto a questão de como que a gente chegou naquela formulazinha. Então é muito simples, mas vamos ver como que a gente chega àquilo e vamos discutir algumas propriedades dessas questões. Ah, então, o que a gente quer fazer é isso daqui, né? Só recapitulando, isso a gente já viu antes, né? A gente quer a probabilidade de uma classe, dado que a gente viu um documento. Mas se a gente usa a regra de Bayes, né, que é essa regra de como que a gente transforma a probabilidade condicional, né, se a gente vê isso, se a gente for usar a formulazinha de Bayes completa, a gente chega a uma coisa meio diferente do que a gente viu lá no começo, né? A gente chega a essa parte de cima que a gente já tinha visto, né? A probabilidade da prior, né? A probabilidade da classe em si e a probabilidade do documento dado à classe. Isso ainda é muito parecido com a fórmula anterior, né? Só que aqui tem um termo que a gente não considerou no, na abordagem que a gente apresentou aqui, né? Mas que termo é esse? Ele é importante? Ele não é? Isso é a probabilidade do documento em si. Qual a probabilidade desse documento ser gerado, dados os nossos dados de treinamento? Isso é uma probabilidade que é fácil de calcular. A gente poderia calcular ela e colocá-la na fórmula. Só que a questão é que a gente elimina ela, por quê? Porque no fim das contas, a gente só está querendo a probabilidade máxima das classes, né, para um determinado documento. E aí, como a probabilidade do documento aqui é constante, né, independente da classe que eu for colocar, o meu denominador aqui seria constante. Seria o mesmo valor. Então ele não está contribuindo para eu diferenciar uma classe da outra. Então calcular isso é inútil. Ele não está diferenciando as classes, porque ele é constante entre as classes. Então a gente elimina isso simplesmente por questão de otimização. Porque, de novo, a gente não está interessado na probabilidade em si. A gente está interessado na na probabilidade que maximiza, né? Então, se a gente calcula outra coisa que não é a probabilidade, mas maximiza do mesmo jeito, né? Então a gente pode calcular essa outra coisa. Então, calcular essa outra coisa, nesse caso, a gente vai eliminar o denominador. E outra questão, outro ajuste que a gente faz, né, é na hora de calcular a probabilidade de um documento dado uma classe. Então, um documento, na verdade, ele é um conjunto de tokens, né, de palavras ordenadas. Então, teoricamente, a gente precisaria calcular a probabilidade das palavras exatamente nessa sequência, dado que a gente sabe que é uma determinada classe. Que isso também é uma coisa que a gente poderia calcular, mas a gente cai no problema que a gente viu na aula passada. É muito difícil a gente ter um conjunto de treinamento, quer dizer, é impossível ter um conjunto de treinamento que vai apresentar todas as sequências possíveis de palavras. Isso é simplesmente inviável, é inconcebível. Então não dá, é impossível calcular essas probabilidades. É simplesmente impossível. Então a gente tem que vir com um truquezinho para simplificar isso, né? E aí o truquezinho que a gente faz em vez de a gente considerar o documento como uma sequência de tokens e calcular a probabilidade daquela exata sequência, a gente considera que, na verdade, o documento é simplesmente um conjunto de tokens e a gente vai e multiplica cada uma dessas probabilidades separadamente. Então agora a gente está considerando que os tokens aparecerem nessa sequência, a probabilidade deles aparecerem numa sequência ou aparecerem num conjunto sem se preocupar com a sequência, a gente está considerando que essas probabilidades são as mesmas. Então a gente está considerando que não existe essa dependência, né, que é uma outra forma de ver aquela questão da gente estar sendo ingênuo, né, de onde que vem o naive da nossa classificação bayesiana. E para explicar a outra parte do naive Bayes, né, a outra parte ingênua,
Vamos falar um outro conceito que é importante, que também a gente vê bastante em processamento de linguagem natural, ah, que são os modelos generativos. São uma classe de modelos muito importantes para machine learning em geral, especialmente para processamento de linguagem natural, que são modelos que conseguem também gerar coisas, né? Não é só um modelo que vai classificar. Eu também posso usar esse mesmo modelo para gerar, por exemplo, um texto da classe China, né? Isso é uma propriedade útil para diversas tarefas. Mas e aí a gente vai usar isso para entender a outra parte do naive. Então, digamos que eu quero gerar um documento da classe China. Eu simplesmente posso escolher palavras, né, pedir para o meu algoritmo me sugerir palavras que têm uma probabilidade alta de ser da classe China. Então, com isso, eu conseguiria gerar um documento que pareceria um documento da classe China. Só que tem um problema que, do jeito que a gente construiu o Naive Bayes, né, a base do Naive Bayes, a probabilidade digamos, a palavra China aparecer no começo de um documento da classe China, né, um documento gerado ou um documento do nosso banco de treinamento, a probabilidade da palavra China aparecer no começo do documento da classe China ou no final de um documento da classe China é a mesma, né? E, em geral, isso também não é verdade, né? Então, numa classe China, em geral, você espera que a palavra chinês apareça já no começo, né, do documento. E a gente dá probabilidades iguais para aparecer no começo ou no final. Isso é, não é muito razoável em termos de a gente pensar o que influencia, né, a construção de um documento. Mas é essa outra consideração de independência que a gente está fazendo faz com que a gente tenha no final aquele modelo de bag of words. Então a ordem das nossas palavras não interessa, então a gente pega aquele monte de palavras, é como se a gente jogasse num saquinho e embaralhasse em todos, e a gente constrói as nossas classificações a partir disso. Então, no Naive Bayes tem essas duas partes, né, que são relativas, que fazem ele ser ingênuo, né, essa da gente desconsiderar a dependência condicional, então desconsidera que a ordem no nosso vetor, e também diz que termos que aparecem em posições diferentes, né, se é o mesmo termo, a gente vai dar a mesma probabilidade. Mas aí fica a questão de putz, por que o Naive Bayes é útil apesar dele violar essas questões e dizer que coisas são independentes quando na verdade não são. A questão é que na prática, o que ele faz por baixo dos panos é que ele está contando evidências a mais, né? Então, se a gente fosse considerar de repente a sequência dos termos, a probabilidade de uma palavra numa sequência seria uma probabilidade relativamente baixa. Quando a gente considera que existe o fator de independência, o que a gente está fazendo é a gente está aumentando a probabilidade, então a gente está aumentando o enfoque daquela evidência daquela palavra aparecer naquela classe. E como a gente está fazendo isso para todas as vezes que a palavra aparece naquela classe, a gente está contando evidências, exagerando evidências e contando ela mais de uma vez, né? Então, aqui um exemplo do que isso acontece na prática, né? Digamos que que a gente conseguisse calcular probabilidades verdadeiras de um documento ser da classe 1 ou da classe 2. Aí digamos que os valores seriam isso. 60% de chance de ser da classe 1, 60% de chance de ser da classe 2. Aí a gente faz as nossas simplificações lá do Naive Bayes e aí calcula o que o Naive Bayes calculou. Ele foi e calculou isso daqui. E se a gente fizer lá, usar os logs e tal, digamos que ele calcula isso daqui. Aí o que diferenciou das nossas estimativas do Naive Bayes para o que seria o verdade? O que diferenciou? O que diferenciou é que a gente afastou mais as nossas classes, né? Então as nossas evidências estão contando mais, então a gente está distanciando mais as classes. Então um problema que seria quase ambíguo aqui, porque está próximo dos 50% de chance ali, se a gente calculasse as probabilidades de verdade, agora a gente diminuiu essa incerteza, né, artificialmente, mas diminuiu essa incerteza.
Mas como no fim das contas a gente quer calcular as probabilidades máximas e vai retornar só a classe mais alta, o que acontece é que, em geral, esses exageros não são ruins, eles não afetam o nosso resultado. Então a gente consegue ter bons resultados, apesar da ingenuidade do naive Bayes, né? Então, na prática, isso não é um problema muito grande. Então, é isso. Então, ele não é assim tão naivo. Na verdade, as considerações que ele faz de independência não afetam fortemente os resultados. Então, não é um problema grande. E tem a vantagem que o naive Bayes é muito, muito rápido e para processamentos de quantidade de texto muito grande, ele é totalmente adequado. E aí aqui só alguns slides mostrando que em tarefas, né, esses slides vêm de um problema de classificação de um corpus da Reuters, e dá para ver que usando o Naive Bayes é possível conseguir uma classificação muito boa nesse corpus. E aqui algumas comparações do Naive Bayes com outros algoritmos, né, nessa base de dados, né, da Reuters. A gente vê que o Naive Bayes consegue uma classificação bem razoável, né? Você vê que aqui tem algoritmos mais elaborados. O SVM é um algoritmo que, em geral, está muito próximo dos melhores resultados em classificação. Você vê que a diferença não é tão grande, né? A gente consegue que, eu acho que isso é F-measure, né, 80, que é um resultado bom, comparado a 89 do SVM, que é um algoritmo que demanda muito mais processamento, né? Então, em muitos casos, a gente vai preferir uma velocidade maior, né, do que o custo de processamento do SVM ou de redes neurais e coisas assim. Bom, então era isso. Mas o mais importante é entender o processo, entender como que funciona um algoritmo de classificação. Todos os algoritmos de classificação têm o seu lugar, no mundo, então vocês podem usar algoritmos diferentes e é recomendável usar algoritmos diferentes dependendo da tarefa, mas o Naive Bayes é bem interessante para entender, tem características muito importantes e a gente cobre um material que é bem importante para processamento de linguagem natural como um todo.